Olá, querido, paz de Cristo Jesus sobre a tua vida. Aqui é o pastor Adriano Moreira, falando mais uma vez contigo, e mais uma live aí com o tema Que letra é essa? E eu quero ir aguardando aí os que podem chegar, para a gente falar um pouco sobre os comentários que fizeram da outra live com essa mesma temática. Eu vou aguardando aí aqueles que estão chegando para que a gente possa falar um pouquinho sobre esse assunto, um assunto tão importante, um assunto tão necessário. Vamos lá, esperando chegar aí a nossa turma. Deixa eu ir chamando alguns aqui, compartilhando rapidinho. Vamos lá. Vamos lá. Em nome de Jesus. Abençoando aí a muitos. Vamos lá. Esperando chegar aí a nossa turma. A gente ia começar às 10h30. No caso da noite. Hoje, dia 16, né? Hoje é dia 16 de agosto de 2021. Nós estamos aí nessa nossa segunda live sobre que letra é essa. Esse é um assunto muito importante, pertinente, interessante da gente falar, porque hoje nós temos visto tanta coisa sendo cantada em nossas igrejas que leva a gente a pensar um pouco sobre isso, né? Então vamos lá. Vamos lá, esperando, aguardando aí chegar a nossa turma. Em nome de Jesus. Chegando aí o pessoal. Cadê a turma aí? Informe. Áudio. Tá bom. Vamos lá. Essa turma chegando aí. Isso. Nossa turma. Chamamos alguns aqui, porque eu queria ter alguns aqui presentes, a gente ter a participação de cada um deles, não é? Porque, irmãos, nós fizemos na semana passada uma live também com esse tema. Foi uma live curta de uns 10 minutos, 10, 12, por aí assim, onde a gente exatamente falou sobre esse assunto, né? Que letra é essa? Na verdade, fizemos duas lives específicas, uma falando sobre que frases você tem ouvido de pregadores e que elas não estão na Bíblia. Tipo frases como caia do homem, levantar de Deus, quem não vier pelo amor, vem pela dor. E aí entendi ser necessário também falarmos sobre letras de músicas que temos cantado hoje e são denominados de hinos de louvor ou música gospel, e as pessoas têm de alguma forma, né, cantado, louvado e basicamente não é isso, né? O que normalmente a gente tem visto como algo bíblico, né? Verdadeiro, real. E a letra, ela não tem sido uma letra verdadeiramente dentro do contexto, né, bíblico. E é importante a gente sempre lembrar disso, a gente sempre entender essa verdade aí, essa realidade. E é disso que nós estamos tratando, que nós estamos falando nessa nossa segunda live aqui. Eu fiz só uma chamada, dei uma
uma palavra inicial, né? Fizemos assim, um pequeno esboço da coisa e pedi para que todos pudessem fazer comentários a respeito de que letras são letras que você percebe que não são aquelas letras que deveriam, né, conter no texto bíblico, e automaticamente a gente estaria falando nessa segunda live a respeito disso, né, dessas letras. Então, meus amados, a live de hoje ela tem esse propósito, de nós exatamente estarmos falando um pouquinho aí nessas letras dos nossos hinos, dos nossos louvores, das nossas músicas, e que nós normalmente precisaríamos rever, né? Revisar, precisaríamos dar mais uma olhada aí nessas questões. Então eu queria guardar um pouquinho aqui alguns desses nossos queridos irmãos, falando um pouquinho para a gente aí, né? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui um áudiozinho aqui, que opa, vamos lá. Cadê esse nosso povo? O povo aí chegando. Já que nós não marcamos, né, especificamente um horário para a nossa live, mas, e também talvez seja um horário bem específico aí. Bom, deixa eu dar uma introdução aqui, enquanto o povo vai chegando de alguma forma. Bom, a primeira coisa que eu queria aqui enfatizar é o seguinte, e eu falei isso na live anterior. Primeiro a gente precisa entender que não existe música de Deus e música do diabo, né? Em que sentido? A gente não pode ficar dizendo que essa arte, essa beleza da natureza seja uma obra do diabo ou uma obra, né, que seja de Deus do diabo. A Bíblia vai nos ensinar que Deus é o Criador. Deus é o Criador e como Criador, Ele é o Criador da música, não é? Então a música ela existe no universo. O próprio universo tem um caráter musical. O texto de Jó 38, verso 7 vai falar sobre a música como algo que existe na astronomia, existe nas estrelas. Então, a música foi criação de Deus. E automaticamente, quando a gente está falando se é de Deus ou é do diabo, né, no sentido de criação. Criação, Deus é o Criador, não temos dúvida disso. A questão aqui a gente começa a denominar que uma música ela seja um produto do diabo ou uma música seja um produto de Deus. Então, a primeira coisa que a gente precisa dizer é que os elementos da natureza, e a música é um dos elementos da natureza, e também é uma das artes que o ser humano pode usufruir, é um elemento neutro, ou seja, é um elemento que não tem especificamente uma característica divina ou diabólica, né, de Deus ou do diabo. Tá? Então toda a característica ela é neutra, tá? De muitas coisas. Então a gente, quando fala de música, a gente está falando de uma arte, a gente está falando de uma ciência também, a gente está falando de uma beleza da natureza, e que ela, apesar de o Criador ser Deus, ao mesmo tempo ela é de um caráter neutro. É como diz Tiago no capítulo 1, verso 17 da sua epístola, de que todo dom inefável vem de Deus, ok? Essa é a primeira coisa que a gente precisa definir. A segunda coisa que a gente precisa definir é concernente o tipo de música, ok? Existe aqueles que têm um ritmo e uma melodia que eles têm a sua adequação. Existem ritmos e melodias que cabem dentro de um contexto, mas não cabem dentro de um outro contexto. Então, quando nós, por exemplo, estamos falando das denominadas músicas sacras, ou aquelas músicas que deveriam ser compostas para serem cantadas em momentos de culto, em momentos de liturgia religiosa, normalmente é um tipo de música que a sua melodia e seu ritmo vão obedecer
a uma regra, ou vão ir numa direção, ok? A outra questão é exatamente concernente à letra, que é justamente nessa direção que nós estamos aqui nessa live. A letra, ela vai nos dizer muita coisa. Ou seja, é muito importante a gente saber que letra aquela música está trazendo. Aí sim, quando a gente fala de letra, a letra ela pode estar trazendo uma mensagem que seja para o mal e uma mensagem que seja para o bem. Uma mensagem que tem positividade e uma mensagem que tem negatividade. Então a gente precisa primeiro entender que não existe música de Deus, música do diabo. Segundo, a gente precisa entender que cada ritmo e melodia tem o seu contexto, tem o seu próprio lugar. Então, para alguns lugares, certos ritmos, certas melodias não fazem sentido, tá? Isso todos os lados. Por exemplo, você não vai cantar uma música lenta, como nós costumamos chamar, num sambódromo da vida, num dia de carnaval, porque aquele ritmo e melodia não se adequa para aquela ocasião, para aquele momento. Assim como também dentro de uma liturgia, de um culto, onde o propósito é de adoração a Deus, de louvor e glorificação do nome de Deus, certos ritmos e certas melodias também não se adequam. Então não tem a ver com ser ou não ser do diabo, mas é que para aquele propósito específico, aquele ritmo, aquela melodia não encontra seu lugar, não são adequados para o cumprimento do propósito. Aí vem a letra. A letra aqui sim, a gente precisa entender que a letra, ela pode ser uma letra que esteja sendo uma letra para o mal, uma letra para o bem. Então, basicamente, não é do diabo nem de Deus, é o ser humano que vai em escrever, em compor, vai escrever o quê? O que está sendo escrito aí? O que está sendo dito aí? E automaticamente a gente precisa entender essa realidade e essa verdade. Então, portanto, eu e você precisamos saber o quanto a letra de um hino, né, que nós chamamos de hino de louvores, porque a gente colocou aí, que letra é essa? E a gente vai estar respondendo algumas aqui que foram colocadas. Mas eu estou dando essa introdução. É apenas para poder eu e você entendermos que o que está sendo escrito, composto na letra daquele louvor é uma mensagem. E essa mensagem a gente precisa entender se ela está sendo a mensagem que edifica, a mensagem, no caso da música evangélica, se é uma mensagem que está glorificando a Deus, se é uma mensagem que condiz com o evangelho, se é uma mensagem que está dentro do contexto de uma música que nós normalmente chamamos de hino ou até de louvor, que de fato esteja cumprindo o seu propósito, ou seja, esteja adorando a Deus, louvando o Senhor, ressaltando o ensino do evangelho, ressaltando verdades da palavra de Deus. É isso que eu e você precisamos estar atentos, precisamos entender, precisamos saber, precisamos estarmos, de certa forma, reconhecendo. Bem, e hoje nós estamos vivenciando exatamente um contexto em que há letras que estão sendo aí, infelizmente, cantadas e que elas não condizem com o evangelho, elas não condizem com a realidade de igreja, elas não condizem com a palavra, elas estão traduzindo errado algumas mensagens do evangelho, enfim, elas não estão sendo autenticamente, verdadeiras naquilo que deveriam ser. Então é algo pelo qual eu e você precisamos, de fato, prestar muita atenção. Então eu vou responder aquilo que foi colocado como comentário na outra live que nós fizemos. Por exemplo, uma das frases, de letras foi essa que diz assim: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Esse é um louvor cantado, se não me falha a memória, acho que o cantor até o J. Neto, é um dos louvores, aonde ele vai dizer: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Essa letra, gente, ela tem um contexto errado, no que tange as escrituras sagradas. Porque o que significa dizer? Essa letra está dizendo que quando você chega no templo, portanto que a gente denomina de igreja, mas aí você chegou no santuário, chegou no templo para adorar a Deus,
Deus já estava ali, tipo, aguardando você. Essa ideia, ela precisa ser explicada no que tange ao seguinte: Deus é onipresente. A Bíblia me diz que Deus está presente em todos os lugares. Porém, quando você canta uma frase dessa no louvor, quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava, fica pensando, fica se entendendo, melhor dizendo, que Deus não está em você e nem está com você. Deus está dentro do santuário. Isso é uma ideia pagã. Essa é uma ideia de religiões que entende que a divindade ela está presa ali no santuário que foi dedicado a ela, ou lá naquele altar que foi construído para ela. E automaticamente essa pessoa acaba sendo aquela que vai começar a entender Deus como o cidadão que está precisando ser, né, digamos assim, encontrado dentro do santuário. Então, essa letra ela não condiz com a verdade do Evangelho e da palavra. Ou seja, Deus está em nós. Então, quando eu canto, quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava, eu sempre costumo dizer que isso é o hino do atrasado. Que você chegou na igreja, no culto, e você chegou bem depois dos outros, aí dá para até cantar. Por quê? Porque Deus ele habita em nós. Então, o santuário, o templo que foi ali automaticamente dedicado ao Senhor, ele está sendo habitado pelo Senhor, porque eu e você estamos ali. Ok? Essa é uma das frases que colocaram aqui. Alguém também fez um comentário dizendo que não existe um ritmo ideal para a igreja e etc. Tá? Automaticamente, o que a gente precisa entender aqui, isso é muito importante também, existe ritmo ideal para o seu contexto, como eu já disse aqui. Quando você está falando de um contexto de um sambódromo, quando você está falando do contexto de um salão de dança, quando você está falando de um contexto de um culto, quando você está falando de um contexto específico, e sim, existe um ritmo, uma melodia que é ideal para aquilo. Então, se eu estou falando de um casamento, então como é que eu vou colocar para a noiva entrar no dia da cerimônia do casamento um ritmo, sei lá, tipo um rock? Tem que ser um tipo de ritmo e melodia que tem a ver com aquele momento da entrada de uma noiva até chegar ao altar. Então, mais uma vez, eu volto a dizer, a gente tem que parar com essa questão de ficar dizendo que música é do diabo, música é de Deus. A música é criação de Deus, é uma arte, tá? Ela existe, ok? Tá sem som aí, meu pastor? Deixa eu ouvir aí. Melhorou aí? Fala comigo. É porque eu tô com um microfonezinho aqui que eu não sei se esse microfone tá funcionando direito. Mas vamos lá. Diga para mim aí como é que tá o som. Se ele tá funcionando aí. Depois dá um ok para mim aí, pastor Sérgio. Eu não sei se de fato o microfone que eu estava usando aqui estava funcionando direitinho, tá? Então vamos lá. Então, automaticamente eu e você precisamos estar na direção de que certos ritmos eles têm que ter o seu contexto, tá? Ele tem que ter o seu contexto, tá? Não pode viver sem contexto, ele não pode estar fora do contexto. Ele precisa estar dentro do contexto. Deixa eu ver aqui a questão de som, gente, porque alguns estão... Deixa eu ver. Então vamos lá. Agora acredito que eu tenha resolvido aqui a questão do som. Bom, então, a primeira coisa que eu e você precisamos entender é que ritmos e melodias, como letras também, tá? Eles têm que estar adequados ao contexto pelo qual está sendo ministrado. O louvor, a música e etc. Como eu voltei a dizer para vocês, se no dia do carnaval, no sambódromo, está todo mundo lá, esperando a escola de samba que vai passar, se começar a cantar um hino romântico, uma música romântica, aquele ritmo e aquela música e aquela letra não tem também muito a ver com o contexto ali. Então, existe um ritmo ideal? Sim, existe um ritmo, uma melodia ideal para cada contexto. Voltando a dizer de novo, não tem a ver com se é do diabo, se não é do diabo, mas tem a ver com a questão do contexto. É claro que a letra também, devo dizer,
O que eu estou dizendo nessa letra? Por exemplo, hoje nós temos algumas músicas que elas são de funk, tá? Que o problema muitas vezes não é nem o ritmo, ou a melodia. Mas algumas dessas músicas são músicas que elas só têm o barulho do som lá e nada a ser cantado. Não é? Então acaba sendo muito mais som do que mensagem. E algumas dessas músicas, elas são uma apologia, não só a lascívia, a falta de compromisso sexual, a promiscuidade, né, a prostituição, bem como também a essa área, né, de sem compromisso com nada nem ninguém, as armas, ao homicídio, porque são letras que vai dizendo que vai matar, que vai esmiuçar, que vai fazer uma apologia a facções. Então o que acontece é que a letra, ela sim, não é que é do diabo, não é que é de Deus, mas a letra ela pode estar defendendo alguma coisa que glorifique a Deus ou que enaltece o diabo. Outra coisa também que foi dos comentários, eu fui catando aqui os comentários, é que alguém disse: muitos louvores estão desrespeitando a santidade de Deus, chamando Deus de você. Isso aqui é muito interessante. Até um tempo atrás, nós não tínhamos esse pronome pessoal de tratamento direcionado a Deus em qualquer letra de louvores, de hinos. Sempre, no muito, era o tu. Tu és o Filho do Deus vivo, tu és. Sempre o tu és. Né? Sempre se dirigindo a Deus desse jeito. No tu. Nunca no você. Tá? Por quê? Porque sempre se entendeu que esse pronome pessoal de tratamento é uma forma de estar se demonstrando respeito e consideração, né, em relação a alguém. Então, por exemplo, você não chega para um juiz, você não chega para uma autoridade política, um presidente da república, chamando o cara de você. Então, por isso que existe, por um lado, essa apologia a não se usar o você, por mostrar nosso respeito à pessoa de Deus, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não ficar parecendo que a gente está desrespeitando, desconsiderando a pessoa de Deus. Porém, é muito importante também se dizer que o termo você, como o termo Senhor, ele pode também não estar retratando o que no coração e na mente daquela pessoa possa ser de fato algum respeito ao outro, tá? Ou seja, essa pessoa ela pode não estar de fato, de verdade, respeitando o próximo, tá? Faz aí, meu pastor Luiz Costa. Vê se o áudio tá bom aí, por gentileza, porque alguém deu uma reclamada aí que estava sem som, e eu acho que era o meu microfone aqui. Então, veja só, muitos louvores hoje, eles começaram a colocar essa coisa de chamando Deus de você, chamando Deus de cara, chamamos Deus e tal. E eu entendo que, obrigado, meu santo, eu entendo que o termo você ou o termo Senhor, ele não carregar, tá? Obrigado, meu pastor, ele não vai carregar especificamente o respeito que está no meu coração. Então, automaticamente, eu posso, no meu coração, não respeitar ninguém e chamar de Senhor. Não ter nenhuma reverência àquela pessoa e chamar de Senhor. Como também eu posso ter um alto respeito e consideração a uma pessoa, mas ter talvez uma intimidade ou então uma proximidade, chamar essa pessoa de você. Então, hoje, isso é uma polêmica, porque a gente não pode ser tão radical. Essa é a minha visão. Não ser tão radical no que tange nos louvores, você, ao invés de usar o tu, o Senhor, usar o você, ok? Mas, ao mesmo tempo, se entender que eu e você precisamos ser desses que não podemos deixar de ter essa reverência à santidade de Deus, etc. A minha intimidade com Deus não significa que eu tenho que ficar chamando ele de qualquer coisa. Tem algumas letras aí de louvores que está chamando Deus de qualquer coisa. Isso também é algo que a gente precisa prestar atenção.
Outro ponto que foi falado na live anterior de comentário, vocês que estão chegando agora, meus santos, paz seja sobre a vida de vocês. Eu fiz na semana passada uma live falando sobre que letra é essa, para falarmos um pouco sobre as letras daquilo que nós chamamos de louvor, que a gente tem cantado por aí. E aí eu deixei uma nota assim para que os que tivessem visto e ouvido e participado também da live pudessem comentar a respeito dessas letras. Então eu estou hoje basicamente respondendo, fazendo um comentário em cima dos comentários, tá bom? Então é disso que está se tratando. Mas qualquer um de vocês aí pode, tá? Falar alguma coisa a respeito, enfim, ou alguma letra também que você entende que é uma coisa doida. Outro comentário que foi feito foi sobre a centralização nas letras de louvores, de hinos hoje, no homem. Ou seja, um antropocentrismo. Os louvores hoje parece que eles não mais glorificam a Deus. Você não tem mais letras, na maioria dos casos, que elas estejam exaltando a majestade de Deus, a pessoa de Deus, o caráter de Deus, a obra de Deus, ou que estejam relatando uma doutrina bíblica, um ensino bíblico, uma verdade bíblica. Quase sempre as letras hoje têm a ver com o homem como centro, Deus servindo ao homem, Deus tratando, Deus fazendo, Deus atendendo, Deus curando, e isso tem sido a uma grande situação assim de antropocentrismo hoje. As letras estão centralizando muito mais o homem do que a Deus. Esse é outro problema hoje, a gente não tem cantado tanto quanto, porque hoje o ser humano ele está indo para a igreja sempre pensando assim, o que Deus tem para me fazer, para realizar por mim, o que Deus tem para me dar, o que Deus tem para ministrar sobre mim. E isso é muito complicado. Eu e você precisamos prestar muita atenção nisso, eu e você precisamos estar atentos a essa realidade. Então, as letras hoje estão antropocêntricas demais. Você, por exemplo, deixa eu lembrar aqui de um louvor, você quase não ouve cantar hoje louvores como com essa letra: Tu és o Filho do Deus vivo, Tu és o grande Salvador, Tu és a rocha firme que jamais se abala, o céu se treme e o mortal se cala ao som da sua poderosa voz. Tu és a esperança que o homem tem, és o princípio, és o fim também, Filho de Deus és para sempre, amém. Então olha só, um coro inteiro de um louvor só está falando da pessoa de Deus, da pessoa de Jesus. Então hoje a gente tem sofrido muito isso, tá? A gente tem sofrido demais com essa questão de louvores que não estão centralizando Deus, mas estão centralizando o homem. Outro comentário que foi feito foi sobre as pessoas confundirem música gospel com louvor de adoração. No comentário, a pessoa disse que a música gospel é um lixo e que o louvor de adoração é o que a gente tem que cantar. O que eu entendi no comentário é que a pessoa está denominando de música gospel essas músicas antropocêntricas, essas músicas que não estão exaltando a Deus, essas músicas que estão trazendo uma tradução errada de evangelho. Por exemplo, tem uma letra que diz assim, eu vou ao terreiro do inimigo e vou pegar tudo que de mim ele roubou, né? Essa letra não é exatamente isso que a Bíblia nos ensina, não é exatamente isso que a palavra nos ensina. Então, você encontra umas situações dessa. Outra situação também, dessas músicas gospels aí, são aquelas que ficam muito exaltando, no antropocentrismo que falamos aqui, fica muito exaltando o coração humano, e isso é complicado. Por exemplo, tem uma letra que vai dizendo assim, que você me viu por baixo, agora você está me vendo por cima, né? E é uma música que vai exaltando o coração de quem está cantando, e como quem está dizendo para o outro assim, agora eu que sou exaltado, você que está sendo humilhado. Então, é complicado. Aí tem um outro comentário também que está dentro dessa direção, que a letra do hino que foi colocada é: quem nos viu passar na prova e não nos ajudou, irá nos ver na bênção e vai se arrepender. Gente, esse é um tipo de letra que ele está incitando no coração de quem canta e também até de quem ouve o quê?
uma espécie de vingança. E o que o Evangelho me ensina? O que Jesus nos ensinou? Que a gente tem que perdoar quantas vezes, gente? 70 vezes 7. Na verdade, a linguagem de Jesus é quantas vezes necessário for no dia. A gente precisa estar perdoando uns aos outros. Então, significa dizer que letras como essa são letras que elas vão incitar no coração de quem canta e até de quem ouve, não o evangelho. Vão incitar sede de poder, vão incitar vingança, vão incitar inveja, vão incitar sede da fome do poder, vão incitar esse tipo de coisa, vai incitar guerra, vai incitar esse tipo de relação complicada, né? Como diz aqui o pastor Sérgio, né? O louvor tem que buscar a santidade. É exatamente isso. Então a gente precisa adorar a Deus. Tem alguns louvores que a letra de fato precisaria ser mudada. Porque acaba tirando a dignificação, a adoração da pessoa e do nome de Deus e tem trazido para outros lugares, e principalmente para o coração do homem, é claro, evidente. Então essas são algumas das coisas que a gente viu nos comentários aqui, e aí por isso estamos fazendo essa segunda live com você, para que a gente preste atenção nas letras dos hinos, nas letras dos chamados louvores. Então esse comentário da música gospel com louvor de adoração é porque eu acredito que foi denominado música gospel esse tipo de louvor. Mas a palavra, na sua etimologia ou terminologia, música gospel é música evangélica, tá? Gospel é apenas a palavra em inglês de evangélico, tá? E aí que isso ficou na nossa língua, gospel. Então, o gospel é evangélico. Então, o que se denomina de uma música evangélica? O que se denomina de uma música cristã? É aquela música que tanto há o ritmo, melodia, bem como a letra, ela tem um propósito. Ela tem um propósito de glorificar a Deus, ela tem um propósito de enaltecer ao Senhor, ela tem um propósito de ressaltar uma doutrina bíblica e tal, enfim, né? Nosso querido pastor Cláudio está dizendo aqui, pena que tenho que deixar lá. Tá bom. Deus abençoe. Já foi bom aí a sua participação. Deus abençoe. Então, a gente precisa rever, meus amados, o hino que estamos cantando. Inclusive nós que somos pastores de igreja aqui, 2 colegas aqui são pastores de igreja, pastor Sérgio, pastor Luiz Cláudio, eu e outros, e até ministros de louvor, você que depois vai ouvir, vai assistir essa live também, nós vamos deixá-la salva, você automaticamente precisa também estar com isso em mente, você também precisa ter esse entendimento de que o que eu estou cantando, essa letra, ela está produzindo o quê? E não tenham dúvida de que a mensagem musical ela é mais penetrante do que muitas vezes o sermão de 40 minutos. Você está lá 40 minutos pregando, o cidadão não consegue lembrar talvez de 10% do que você falou. Mas que ele cante um louvor, que ele aprenda um louvor. Pronto, a letra daquele louvor está na cabeça dele. Que a gente às vezes canta até de maneira bem natural, sem nem do nada, a gente começa a cantar. Então, automaticamente, a gente precisa rever aquilo que a gente está cantando, a gente precisa saber quem é que a gente está cantando, louvando. Há músicas, e deixa eu até dizer assim, existe música boa e existe música ruim. Eu vou fechar essa nossa live com essa colocação aqui. Existe música boa e existe música ruim. No meio evangélico tem música boa e também tem música ruim. Né? Louvor, hino, como você queira, mas deixa eu usar o termo música ruim, péssima. Só que também fora do meio evangélico, ou fora dos chamados louvores, que nós chamamos de louvor para crente, tem música boa, como também tem música ruim. Se você pegar letras de algumas músicas aí, que não são denominadas evangélicas, você tem mensagem. E mensagem de quem parece que está entendendo o evangelho, ou de alguém que está entendendo alguma verdade do evangelho que até o evangélico não entendeu. Então, automaticamente a gente precisa saber discernir isso. Se a música é boa, se a música não é boa. E aí, qual o conselho? Música boa para ser ouvida, música boa para ser cantada. Não é? E essa música boa, eu quero dizer, no meio evangélico, tem músicas, tem louvores que não se deve ser nem ouvido e nem cantado.
automaticamente, porque a letra nada tem a ver com aquilo que glorifica ao Senhor. Então isso vale para nós pastores, isso vale para os líderes de louvor, e automaticamente existe alguma letra que não seja evangélica e que ela tem uma mensagem? Tem. Não é para você sair cantando no culto, não é para você sair cantando nas esquinas da vida, mas você preste atenção na letra e perceba dela uma mensagem. Ela pode ser uma mensagem que esteja as pedras clamando. Eu gosto muito de utilizar esse texto, ou pelo menos lembrar dele, Lucas capítulo 19, verso 40, quando diz que as pedras clamam. Então você tem muitos artistas que estão esculpindo uma obra, que estão fazendo uma pintura, que estão arquitetando uma grande obra, que estão compondo uma música, e que ele pode estar em algum momento sendo um instrumento do eterno Deus, de certa forma, para uma mensagem. Então é isso que a Bíblia chama de pedras que clamam. Ou alguém, de alguma forma, que está clamando a verdade da alma, tá? E aí a gente tem, sim, pastor, os louvores, né? Aqui o pastor Sérgio está fazendo a pergunta dos louvores que nós chamamos de os louvores oficiais, né, das denominações, e na live anterior nós tocamos nesse exemplo aqui. Você tem harpa cristã, você tem cantor cristão, você tem lira cristã, todos esses inários, eles são extremamente importantes e que muitas igrejas têm deixado de mão. São louvores que eles têm um contexto, inclusive, no qual eles foram compostos. Tá? Gente que... louvores como Castelo Forte, ou aquele louvor, Tu és Senhor, meu Pai Celeste, tem um contexto de quem compôs esse louvor. 126 da harpa cristã, bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. São louvores que ele tem letra, que tem um sentido. Claro, pode acontecer uma coisa ou outra que de repente aquele compositor possa não ter entendido tão bem, de acordo com a palavra, mas que não é nada escandaloso, né? Não é nada do que nós temos visto hoje com muitas letras. Porém, esses inários, eles não deveriam ser esquecidos, tá? Essa é a minha palavra, tá, pastor Sérgio? Não deveriam ser esquecidos, porque eles têm mensagens, tá? Cada um dos que compuseram ali aqueles louvores são americanos, outros são brasileiros. Por exemplo, na harpa cristã você tem muitos louvores de um servo de Deus, né, que já dorme no Senhor há muito tempo, pastor Paulo Leivas Macalão, e você vai ver a letra tem sentido, são hinos espirituais, são hinos que te trazem, porque o que a gente precisa entender é que o que a gente canta de louvor a Deus, de hino na casa do Senhor, e no momento litúrgico principalmente, e ainda que você esteja cantando na sua casa, quando está varrendo a casa, lavando a louça, lavando o carro, seja como for, isso tem que ser louvores que nos trazem leva espiritual, tem que ser louvores que nos fazem pensar em assuntos, em temas, em verdades da vida e para a vida. Então, por isso que o que se tem como verdade na letra do hino é importante. Uma das coisas que me chama a atenção também é o livro de Crônicas, capítulo 25, quando está falando lá daquela organização que até o próprio Davi que vai fazendo em relação aos levitas, e ali vai se falar sobre os levitas que tinham a responsabilidade com a música, tá? Da tribo de Levi, todos eles tinham a responsabilidade com o templo, mas os levitas ali tinham um grupo que era responsabilizado pela música, e Davi que introduz isso, porque antes de Davi não tem música, né, entre os trabalhos dos sacerdotes, é Davi que introduz isso, produz instrumentos e traz essa realidade da música. E o texto começa dizendo, Crônicas 25, do verso 1 ao 4, de que eles tinham que profetizar pela música. Opa, profetizar pela música significa o quê? Uma música que tenha letra, portanto, letra que tem mensagem. Então, eu e você precisamos prestar muita atenção nisso. Então, duas coisas que eu sempre digo. Preste atenção na letra, porque há letras que elas não condizem. Por exemplo, você começa a cantar assim,
entra na minha casa e entra na minha vida e mexe com a minha estrutura. Olha, duas perguntas básicas que eu preciso fazer a você. Você não é um cristão? Sim, pastor, sou um cristão. Como é então que você está cantando para o teu Deus para ele entrar na tua casa e na tua vida? Ele não já deveria estar na sua vida e na sua casa? Então preste atenção como é que a letra é uma letra que não condiz com a realidade. Segundo, você está pedindo para ele mexer com a sua estrutura. Você sabe o que você está pedindo? Mexer com a estrutura é mexer com aquilo que é o básico, com aquilo que é o fundamento da vida, a estrutura. Você está preparado para isso? Louvores da própria harpa cristã, ou do cantor cristão, que são louvores desafiadores. Por exemplo, tem um louvor de missões muito interessante, que ele é antigo, ele diz assim, ó, quem há de ir anunciar àqueles que estão desfalecendo qual é o seu querer, quem há de ir, arranca do pecado ao triste e arrasado, para ministrar a palavra, etc. Aí no coro diz assim, quem há de ir, alguém me perguntou, então eu respondi, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, olha só, você está cantando que Deus perguntou quem é que vai, quem há de ir. E você, tendo ouvido, diz, envia-me a mim. Ó, você acabou de cantar uma letra que você está se compromissando com Deus, de que se Ele te chamar, você vai. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Tem um outro louvor da harpa cristã, que é o 212, que ele diz assim, que os guerreiros se preparam para a grande luta, né? Aí a estrofe diz assim, ó, eu quero estar com Cristo onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, me alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. Gente, às vezes o sujeito não aparece na escola bíblica, o sujeito não aparece no culto, o sujeito não aparece no evangelismo, o sujeito não aparece na hora da construção, o sujeito não aparece no mutirão de limpeza da igreja, o sujeito não aparece em nada que seja um trabalho a ser feito na reino de Deus, na obra do Senhor. Mas ele está cantando, né? Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, não é uma coisa fora de contexto, é uma coisa fora de contexto. Então, a gente precisa prestar muita atenção no que a gente canta, porque às vezes a letra, ela também está tranquila, está certa, tá? Mas ela é uma letra desafiadora. Você precisa pensar duas vezes se você canta, porque você, quando está cantando, você está dizendo aquilo para Deus. Então, meus amados, eu quero ir fechando aí a nossa live hoje, dizendo a você que preste atenção na letra do louvor, preste atenção na letra do hino. Se for uma letra que ela te está levando para um desafio, aí eu costumo dizer, fique em espírito de oração. Espírito de oração eu não estou preparado para cantar esse louvor. Então você fica ali, pedindo a Deus graça para que Ele te permita cantar com muita força aquele louvor, porque é compromisso que você está estabelecendo diante de Deus quando você canta, quando você louva, quando você adora aquele louvor. Então, há muitas letras que são letras de entregas, tem muitas letras que são letras de compromisso, tem muitas letras que estão também ressaltando uma verdade bíblica, tem muitas letras que estão falando, tá exaltando Deus, né, naquilo que Ele é. Então, por isso, meu querido, meu amado irmão e irmã, que você preste atenção naquilo que você canta, para que, de fato, você esteja glorificando a Deus, você esteja aprendendo mais da verdade do Evangelho, e você possa estar saindo edificado naquilo que seja louvor a Deus e adoração ao Senhor. Tá bom, meus santos? Beijo no coração. Podem deixar mais comentários aí. Obrigado vocês que estão aí conosco. Dani, pastor Sérgio, pastor Luiz Cláudio. Quem mais aqui? Deixa eu só lembrar aqui. Mário Moreira, Deus abençoe, um aluno. Quem mais aqui? Pastor Luiz Cláudio, já falei. Jéssica. Cris, né? Jéssica, Cris, acho que é isso mesmo. Vamos lá, estou olhando como está aqui, ó. Tacílio Azevedo, Deus abençoe, tá? Deus abençoe a vida de vocês. E aí, meus amados, curtam, compartilhem, dê um like, a gente vai salvar aqui no Instagram e vamos jogar lá também para o nosso canal do YouTube. E você comentando, você falando alguma coisa, nos ajuda
alcançar muita gente, porque a própria rede ela entende que é de importância o que aqui foi colocado e ela mesmo vai fazendo com que outros apresentar a outros, né, a nossa live, nosso vídeo, e a bênção do Senhor vem sobre vocês. Beijo no coração e até a próxima, assim querendo Deus.